lá em 72 falava que era meio ambiente humano, ou seja, não tem como dissociar. Tem uma... Se é verdade ou não, assim, ó, a parte de processo do meio ambiente, ela acontece efetivamente na década de 80. Uhum. Eu não sou um especialista na área, mas é assim, é tipo 83, 84, 85, 86, por aí é que começa a se falar de forma estruturada sobre meio ambiente mesmo. Mas tem uma história que eu acho bacana. Então, às vezes, tem umas histórias que se elas não são verdade, devia ter sido verdade. Então, alguém só não escreveu, né? Então, dizem que a gente começa a ter uma consciência efetiva das questões de meio ambiente, né? É quando se faz aquela fotografia dos nossos astronautas voltando para a Terra e se vê a finitude do planeta, né? Eu acho isso muito legal, né? E depois também, quando a nossa pequena nave gira lá perto, né, dos confins, né, do sistema solar e vê que a Terra é uma coisa minúscula também, a gente passa a ter uma ideia de que a Terra, enfim, é o nosso quintal e aí começa a haver uma consciência maior. A Agapan, ela é criada na década de 70 pelo Lutzenberger, né, que inclusive nos ajudou a construir um processo lá na Ele fábrica. achou muita guarida Yeah. dentro do meio lá. Ele foi, como criador da Agapan, dos responsáveis pela aquela batalha toda, né, com a Borregari, depois também com a Riocel, mas houve uma guinada muito grande, para citar um outro grande gestor daquele site, que foi o Aldusani, falecido Aldusani, e o Aldusani convida o Lutz. Então, diferente dessa ideia de ficar em campos opostos, né, num discurso, né, que não se compatibiliza e jamais vai se compatibilizar, né, o Lutz aceitou, né, e disse, eu vou. Né, e criou o que é o tratamento de resíduos sólidos hoje, que é uma referência, né, e difícil de se obedecer, porque ele criou leis, ele conseguiu fazer com que houvesse espaço para que hoje se trata 100% dos resíduos sólidos gerados naquela companhia e vai continuar se tratando esses resíduos sólidos na outra unidade, na Barra do Ribeiro, graças a ele. Então, ali acabaram-se a ideia daquelas valas que têm que ser monitoradas por 100, 200 anos para transformar tudo aquilo ali num adubo que é comercializado nas prateleiras. Ele aceitou esse desafio, né? E com toda a estatura criar, que ou seja, criou a vida. Né? Eu não sei o tamanho do raio, mas vai ter que ter uma circularidade. Você vai ter que fazer uma volta em algum lugar. Isso é muito bacana. Então, e é difícil de entender, viu? É difícil de entender hoje que quando tu cria essas valas para disposição dos resíduos, isso não tem fim. Tu vai ter que criar uma vala, mais uma vala, de tal forma que um dia, sei lá, daqui a 100 anos, tu vai precisar de uma cidade de Porto Alegre para colocar todas as valas, que é o dilema dos grandes depósitos de lixo hoje, enquanto não houver o processamento, né? E, no nosso caso, nós estamos lá, continuamos sempre com a mesma área, processando e levando para a prateleira do supermercado, né? Um adubo, né? Nessas questões ambientais, por exemplo, tanto se fala agora do rio, não tenha dúvida que a empresa pode dar uma contribuição gigantesca, né, para a solução das questões ambientais do Guaíba. Por quê? Porque durante mais de 30 anos nós monitoramos toda a fauna do Guaíba, né? Claro que o propósito era demonstrar de forma inequívoca e baseada em dados e com apoio de universidades e tudo, que não havia efeitos, né, sobre o nosso efluente na fauna e na flora aquática. E parou-se porque depois a única coisa que foi demonstrada foi o seguinte, que na medida em que o tratamento de outras indústrias e o tratamento de esgoto de outras cidades foi sendo tratado, a flora aquática, a fauna, peixes, começa a aumentaram na sua diversidade e em seu volume, né? E nunca se conseguiu demonstrar que houvesse qualquer efeito da nossa operação, né? Então, poxa vida, precisava aparecer um outro Lutz, né? Não só com aquela estatura física, porque ele era um homem muito alto e grande, né? Para também dizer o seguinte, vamos trabalhar junto, né? Porque essas coisas precisam essa construção de pontes, né? É o que é o mais interessante, porque atirar pedra é muito fácil, né? Não, e a outra coisa também, né, Sacha, assim, ó, e trabalhar com dados, né?
Esse é um caso... Que tu gosta disso, né? Sabe? A gente não trabalha com dados, né? A gente trabalha com hipóteses. Enfim, a ciência começa pelas hipóteses. Hipóteses precisam ser testadas. E uma vez testadas, precisam ser reconhecidas. Né? Agora vamos... Precisam ser reconhecidas num ambiente mais amplo, né? A ponto, de seu ponto de vista filosófico, a gente dizer que realidade é aquilo que é aceito pela maioria das pessoas. Então, se a maioria das pessoas é 80%, 20% vive numa coisa que não é real, mas veja, é assim mesmo. É louco. E a ciência é isso, né? Alguns anos, a vacina foi inventada 200 anos atrás, antes a gente acreditava que a vida surgia num monte de lixo e tal, né? Então, isso está em permanente transformação. E a gente tem que ser desafiado por isso, né? E trabalhando junto, vai ficar muito melhor, né? E alguém que nos alerte, nos cutuque. Peraí, claro como é que está isso aí? Porque é aquela história, né? A vontade de ficar sentado, churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e dançar, né? Vamos deixar... Se ninguém nos cutucar e nos tirar do conforto, falar, eu vou te trancar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, muito dificilmente, ou se a gente não vislumbra que vai dar, está em rota de colisão com a parede, a gente não vai no timão virar. Se não avisarem do iceberg, Titanic não vai fazer a curva. Esses dias eu vi um filósofo falando, é uma pena que estou me esquecendo o nome dele, ele é bem conhecido nas redes, né? Numa entrevista, até eu acho que no programa do Jô Soares, e o Jô Soares faz uma brincadeira dizendo assim, filósofo é vagabundo, não faz nada e tal, e é uma visão mesmo que se tem da filosofia desde sempre, né? E ele faz uma resposta que eu gostei muito. Ele diz, olha, realmente, né? Eu acho que uma parcela de nós somos filósofos, né? E vai que representemos 10% do contingente, os outros 90% são trabalhadores, são esforçados, né? Mas o que os filósofos estão fazendo lá, né? Refazendo, questionando essa realidade vigente, né? Diante do que a história nos mostra, os fatos nos mostram. Então, de repente, alguém tem que montar uma tese nova. O cara diz, assim, não é possível isso, não é possível aquilo, né? E as escolas de pensamento foram acontecendo e que transformações aconteceram e que explicações nós conseguimos dar, né? É a mesma coisa vale para nós, engenheiros, né? E que alguns de nós têm que continuar trabalhando nesse processo de transformação. Alguns de nós têm que trabalhar com implantação. Sim. E alguns de nós têm que trabalhar, é necessário que trabalhemos nesse processo de transformação. E nesse meio é que vem essa questão que eu acabo entrando, que tu provocou um pouquinho dessas questões sociais, quando a gente entra na licença social. Eu não sei por quê, provavelmente tinha alguma coisa no meu perfil que pegaram e... eu estou fazendo aqui com o pé, assim, botaram o pé e vai para lá, né? e às vezes... E continuei. Né? Eu não tinha nada a ver com isso, rapaz. Eu era projetista, né? Engenheiro, torcia para entrar, assim, para continuar projetando. De repente, a minha vida deu uma guinada, assim. Eu entrei num negócio que eu não sabia direito o que eu tinha que fazer, entendeu? Não tinha roteiro, não tinha guia, não tinha nada. Né? A falta de certeza talvez seja um grande conselheiro, porque aquele que parte da certeza, ele já parte sabendo, vou chegar aqui. Não, pera, então tá viciado esse negócio. É uma roleta que ele sabe que vai dar preto 25. Essa roleta, eu só tenho... A casa vai quebrar, todo mundo sabe o resultado.